Passada eu falei sobre Neemias, uma igreja que não se distrai, amém? Se você não assistiu essa palavra, eu quero te encorajar a você assistir essa palavra. Foi algo que o Senhor nos trouxe uma convicção muito clara. E então, só relembrando, Neemias ele não permaneceu indiferente à dor do seu povo, ele não permaneceu indiferente da vergonha do seu povo. Então ele reconheceu primeiramente a gravidade de onde ele estava, ele buscou a Deus, ele assumiu uma responsabilidade e nesse lugar ele começou a avançar, e uma obra que estava parada por mais de 140, 150 anos, dependendo do relato, foi concluída em 52 dias de uma forma sobrenatural. E para mim, pelo menos, quando a gente encerrou o culto ao longo de toda a semana, uma das perguntas que o texto de Neemias me fez foi: o que faz alguém assumir a responsabilidade? O que faz alguém, no meio da sua caminhada? Neemias estava no palácio, ele era escravo, mas ele estava confortável, ele parou tudo para voltar para sua casa. E se você for olhar os homens e mulheres de Deus ao longo da Bíblia, e também os que têm trazido a palavra de Deus até nós, são homens e mulheres que em dado momento eles estavam num caminho e o Senhor Jesus os mudou. E nessa noite eu quero falar sobre Paulo, e o tema da palavra é pela fé sirvo aquele que me deu vida, amém? Com Neemias nós vimos, que ele nos ensina a não abandonarmos a obra, e com Paulo ele nos ensina por que servimos e para quem nós servimos. Neemias ele reconstruiu o muro, e Paulo ele foi enviado depois pelas nações para edificar, para cuidar das igrejas, para cuidar de novos pastores e servir. Então você vê ele voltado para o crescimento, para a expansão do evangelho. Neemias ele enfrentou oposições para construir o muro, enquanto Paulo, você vê, ele foi aprisionado, ele foi chicoteado, ele passou por problemas físicos, emocionais, naufrágios, tudo para lembrar que Cristo merece ser anunciado. Quero convidar você a abrir tua Bíblia lá em Atos capítulo 9, eu vou estar lendo hoje do versículo 1 ao 19, nesse primeiro momento. Nós vamos falar sobre o chamado de Paulo. Então Paulo, nesse momento, ele era um cidadão romano, ele era um general romano, e um dos prazeres de Paulo era matar cristãos. Se você voltar um pouquinho tua Bíblia, em Atos 8, você vê que Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, ele foi apedrejado, e as suas vestes foram colocadas justamente aos pés de Saulo. Então passou-se algum tempo, esse mártir aconteceu na frente de Saulo, e agora nós vemos agora é o momento onde Deus o encontra. Então, Atos 9, do versículo 1 ao 11, fala assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, ele e pediu cartas nas sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, eu gostaria que você guardasse essa palavra, do caminho, tanto homens quanto mulheres, e os levassem preso para Jerusalém. Enquanto seguia seu caminho, de novo a palavra caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nada bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias, ao que ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: levante-se e vá para a rua que se chama Direita, em uma casa de Judas. Procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. E uma visão viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos seus santos em Jerusalém.
E aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todo aquele que invocar o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque esse para mim é um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como os filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto se deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando em casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que lhe apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Paulo coisas parecidas como escamas, e ele voltou a ver. Em seguida levantou-se, foi batizado, e depois de comer, sentiu-se fortalecido. Vamos orar? Jesus, nessa noite nós te agradecemos. Nós te agradecemos porque um dia o Senhor morreu na cruz por nós, e por isso que nós temos vida e vida em abundância. Jesus, nessa noite nós oramos para que o Teu Espírito Santo venha falar conosco. Nós queremos abrir nosso coração e a nossa mente, ó Pai, para que ele seja uma terra fértil, onde a Tua palavra está sendo semeada pelos louvores, por essa palavra. Oramos também pelos nossos filhos que estão ali no Kids, ó Pai, que eles sejam abençoados, que eles sejam protegidos, que eles sejam encorajados a também amar e a servir ao Teu nome. Jesus, nessa noite nós pedimos, ó Pai, fala conosco. Vem continuar trazendo respostas que nós venhamos buscar. Venha trazer o ânimo que alguns dos meus irmãos veio procurar. E venha, acima de tudo, trazer a revelação de quem Tu és. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós notamos que a disposição de Paulo, o chamado de Paulo, começa justamente após ele ter o quê? Um encontro com Jesus. Então, ele teve um encontro transformador com Cristo. E isso mudou toda a sua vida. Mudou dali para frente. Nós temos em Atos 9 o início, a conversão de Saulo, um perseguidor que você vai notar ao longo dos evangelhos que ele se torna alguém que se torna um perseguido. Alguém que escolhe esse lugar. Ele, no caminho de Damasco, ele estava buscando pessoas para matar, para humilhar, e depois ele nota que a sua vida foi alcançada, redirecionada, e entendendo que há um propósito maior. Nessa noite a minha oração por você é que você reencontre o teu chamado em Deus, que você tenha um encontro marcante com o Senhor. Nós precisamos lembrar que Jesus morreu e por causa disso nós temos acesso a uma vida eterna, mas o Evangelho é para os filhos. Não existem netos, não existem sobrinhos espirituais, então todos nós precisamos ter um encontro com Jesus, e é esse encontro que vai nos guiar, é esse encontro que vai nos fortalecer, amém, igreja? É esse encontro que vai mostrar que nós fomos feitos à imagem e semelhança de um Deus que é todo-poderoso. Então, continuando um pouquinho sobre o que nós falamos sobre uma igreja que não se distrai. Uma igreja que não se distrai é formada por pessoas que foram alcançadas por Cristo e decidiram servir com toda a sua vida. Então nós não servimos apenas porque há uma necessidade. Nós não servimos porque alguém nos convidou. Nós não servimos porque nós queremos reconhecimento, mas nós servimos pela fé aquele que nos deu vida e vida em abundância, amém, igreja? É esse lugar, então, nossa vida começa a mudar, eu começo a mudar as prioridades da minha vida, eu começo a entender que Deus nos deu uma nova vida e nessa terra, e também nos dará na glória, amém, queridos? Então, por isso que nós precisamos declarar todos os dias, pela fé eu sirvo. Você pode repetir comigo? Pela fé, eu sirvo aquele que me deu a vida. Amém? Essa precisa ser uma verdade sobre o teu e o meu coração. Essa precisa ser uma das verdades que vai nos nortear. E a primeira verdade de Paulo foi alcançado pela graça de Jesus, versículos 3 a 5. Fala assim: enquanto seguia o caminho, pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e ele caiu por terra. Ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele perguntou: quem é você? E a resposta: eu sou Jesus, a quem você persegue. Sabe, quando eu leio esse texto, me chama muita atenção, pelo menos em algumas versões bíblicas, que fala que ele estava no caminho para perseguir pessoas que estavam no caminho, andando perto de Jesus. E a palavra de Deus fala muito claro, né? Que eu sou o
caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então é uma verdade. Então quando ele começa a perseguir pessoas que estavam no caminho, com letra maiúscula, estava perseguindo pessoas que amavam a Jesus, que haviam reconhecido, que haviam sido alcançados pela graça. E é interessante que Paulo, se você perguntasse para ele até Atos 9, Paulo, você está no caminho? Sim, eu estou no caminho, sim. Paulo, mas você acha que isso está certo? Sim, eu estou protegendo a minha fé, eu estou protegendo as minhas tradições, aquilo que eu fui formado. E quantas pessoas andam perto de nós, que acham que estão andando num caminho, mas é um caminho de perdição, é um caminho de pecado, é um caminho que nos leva para longe de Deus, é um caminho da autossuficiência, é um caminho do orgulho, é um caminho onde eu desejo os aplausos, é um caminho das emoções, é um caminho dos sentimentos, onde eu acho que porque eu sinto, eu sigo esse caminho, e a palavra de Deus fala muito ao contrário. Ele nos mostra que ali, como eu falei, João 14, 5 e 6, né, quando Tomé ele pergunta assim, mas Senhor, para onde o Senhor vai? Como nós poderemos saber o caminho? E versículo 6 fala, Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então você que foi encontrado por Jesus, por você que está aqui nessa noite, que ao longo dessa semana você anuncie esse caminho, comece a mostrar que não há outros intercessores a não ser Jesus, amém? Que não há tradições religiosas que vão nos levar para o céu, que não existem boas obras que vão fazer com que nós garantamos esse lugar perto do Pai. Quantas pessoas estão andando num caminho que elas acham que é verdadeiro, e aí eu e você precisamos ter muita sabedoria e orar, Senhor, da mesma forma como o Senhor encontrou a Paulo, da mesma forma como você me encontrou, encontre também esse meu irmão, encontre também esse meu familiar, amém? Encontre também essa pessoa que precisa tanto ouvir falar de um Deus. E esse é um caminho de maturidade, esse é um caminho de pertencimento, esse é um lugar que eu começo a ver que não há atalhos, e eu preciso aprender que eu estou sendo amado para depois eu poder amar, eu estou sendo servido para depois ser servido, eu começo a entender essa verdade. E aproximadamente 25 a 30 anos após Atos 9, Paulo escreve a 1 Timóteo 1, de 12 a 15, e fala assim, dou graças em Cristo Jesus nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Quer dizer, 25, 30 anos aproximadamente, já tinha acontecido muitas coisas, e ele não fala com lamúria, ele não fala sobre as perseguições, ele não fala sobre as dores, mas ele fala assim, pela fé, em Cristo Jesus eu fui encontrado fiel, e ele me considerou, ele me permitiu fazer isso. Que essa seja uma oração tua e minha, amém, igreja? Que o Senhor encontre você e a mim fiéis de anunciar as boas obras, de anunciar a Cristo. E ele continua, a mim no passado eu era blasfemo, quer dizer, perseguidor, insolente, mas alcancei misericórdia, pois fez isso na ignorância e na incredulidade. Transbordou também a graça do nosso Senhor e a fé e o amor que é em Cristo Jesus. Essa palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Então você vê que Deus já estava usando Paulo de uma forma poderosa, o Espírito Santo estava usando a vida dele de uma forma poderosa, mas ao mesmo tempo ele fala, eu fui encontrado, toda honra pertence ao Senhor, toda glória pertence ao Senhor, amém? Esse lugar que ele começa a falar, a graça de Deus transbordou. Então se eu estou fazendo algo, não é para o meu merecimento, não é porque eu sou competente, mas é porque Cristo me salvou, e Cristo tem confiado em mim, tem confiado a cada um de vocês. Sabe, queridos, a gente tem apenas um púlpito numa igreja, mas nós temos centenas ou milhares de lares em Rolândia que precisam de ser anunciados por meio das celas. Toda vez que uma casa se abre para uma cela, um ponto de pregação do Deus vivo começa a acontecer, amém? Que toda vez que nós nos levantamos, quando você chama alguém para ir para a tua casa, ou você vai fazer a visita para alguém, você leva o amor do Senhor, você leva uma pregação, você leva o favor do Senhor sobre essas vidas, e você começa também a levar o quê? Maturidade. Você começa a levar pertencimento. Então nós vemos que aquele que havia sido um perseguidor,
depois de ter um encontro com o Senhor, está discipulando. Ele está cuidando de uma nova geração. Ele fala: Timóteo, você é jovem, então faça a obra. Então eu, como um pai espiritual, como alguém aprovado, quero te mostrar aquilo que você deve fazer para que a vida prospere, para que o teu ministério prospere, amém? Esse lugar, então você vê ele ensinando o jovem a cuidar, a amar a igreja. Quando nós vamos... a gente não vai envelhecendo, a gente vai ficando mais experiente, amém? A gente vai crescendo no Senhor, vai crescendo também a idade, e é esse lugar que nós precisamos entender, de trazer pessoas mais jovens na fé, mesmo que elas sejam mais velhas do que nós, para que nós possamos ensiná-las a amar a palavra de Deus, a amar a presença de Deus, amém, igreja? A fazer também a boa obra. Paulo nunca tratou a sua salvação como uma conquista pessoal. E da mesma forma eu quero te convidar: jamais ache que é a força do teu braço, jamais ache que é porque você merece, porque Deus te deu dons, Deus te deu talentos. Toda a honra pertence a Cristo, toda a glória pertence a Cristo, todo o poder, todo o domínio pertence a Ele. O mesmo Deus que um dia transformou Paulo, transformou a tua vida e pode transformar pessoas que estão hoje longe do Senhor. Ao longo dessa semana eu queria te animar para você pensar em uma pessoa ou uma família e você ser intencional em mandar uma mensagem de salvação, em orar com essa pessoa, convidar para um café, que não seja uma conversa inútil, que não seja uma conversa tola, amém? Mas que seja uma porta de Deus para que uma nova vida possa entregar o coração dela a Jesus. E você vai também ter o privilégio de cuidar de vidas, de servir vidas, amém, queridos? Nós sabemos que não existe ninguém tão complicado, não existe alguém tão pecador que não possa ter um encontro com Cristo Jesus, e essa verdade tem que mover os nossos corações, essa verdade precisa modificar quem nós somos, amém? Segunda verdade, o Paulo foi chamado para uma missão. Versículos 15 a 16 fala assim: mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque esse para mim será um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos seis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto se deve sofrer pelo meu nome. As pessoas, quando olham para Paulo e falam assim: eu queria ser Paulo. Paulo que escreveu cartas aos romanos, aos colossenses, Paulo que ensinou Timóteo, Paulo que viajou, fez 3 grandes viagens missionárias, as pessoas ouviam, tinham conversão, mas e essa parte do chamado de Paulo? Pois eu mesmo, versículo 16, eu mesmo, quem? Jesus, o próprio Deus, eu mesmo vou mostrar para ele quanto se deve sofrer pelo meu nome. O chamado tem um custo. O chamado em Deus tem um custo, meus irmãos, e é isso que nós precisamos entender. Não sei qual é o teu chamado, mas eu tenho certeza que Deus está revelando ao teu coração, Deus está mostrando que tem vidas que precisam ser amadas, vidas que precisam ser pastoreadas, vidas que precisam ser cuidadas, amém, queridos? E é nesse lugar que nós entendemos que nem todos os dias vão ser flores, nem todos os dias vão ser agradáveis. Nem todos os dias as pessoas vão se prostrar perante o Senhor como um culto maravilhoso como nós estamos tendo hoje. Muitas vezes haverá resistência, muitas vezes haverá lutas, muitas vezes haverá dores, mas é nesse lugar que eu e você, nós conhecemos e nós permanecemos no Senhor. Sabe, queridos, anos depois, em Gálatas 1, 15 a 16, Paulo, mais uma vez, ele explica o seu chamado e fala assim: mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou porque eu sou bom, porque Ele precisa de mim, porque eu sou talentoso, porque Ele me chamou pela sua graça e achou por bem revelar o seu Filho a mim, para que eu pregasse entre os gentios. Não fui imediatamente consultar outras pessoas, quer dizer, ele foi procurar conselhos, ele foi procurar submissão, ele foi se submeter a uma igreja local, que depois ele foi enviado. Amém, queridos? É esse lugar que eu entendo e também tiro um peso. Quanto mais eu amo a Deus, quanto mais dons e talentos Ele me dá, quanto mais passos eu vou andando no Senhor, mais humilde precisa ser meu coração. Amém, queridos? Mas eu preciso falar: Ele achou por bem, não é porque eu mereço, não é porque eu sou bom, porque Deus precisa
precisava de mim, não. Pela misericórdia dele, ele nos salvou. Pela misericórdia dele, nós estamos aqui. Pela misericórdia deles, a Rolândia vai ser ganha para Jesus, amém? Porque é um plano eterno no Senhor, e eu e você fazemos parte disso. Uma igreja unida, que ela não se distrai, mas entende que, porque mesmo com os olhos naturais eu não consigo, pela fé, eu sirvo quem me deu a vida, porque um dia eu fui alcançado pela graça, e depois eu sou fortalecido juntamente com o corpo de Cristo para perseverar. É interessante que Paulo, ele não compreendia tudo desde o início, e ele fala, por isso eu fui procurar conselhos. Depois desse encontro com Jesus, ele precisou ser discipulado, ele precisou ser corrigido, ele precisou ser orientado, e ele se sujeitou, ele tirou os seus títulos, ele tirou o seu passado e começou a permitir ser pastoreado. E essa é a chave de todo homem, toda mulher que quer ser um vaso, um instrumento na mão do Senhor, amém? Que o teu coração e o meu coração seja esse coração sensível, humilde na presença de Deus. O chamado de Paulo já estava presente antes da fundação dele nascer, mas ele precisou o quê? Se submeter a Ananias. E eu fico imaginando Ananias, calmo, tranquilo, um profeta de Deus, beleza, né? Vou orar pela viúva? Vou fazer isso? Vou. Mas agora vai orar para aquele que é o perseguidor? Não vou. Agora o negócio mudou. Quantas vezes, meus amados, a gente quer viver um evangelho de faz de conta, um evangelho apenas daquilo que é confortável. Que nessa noite o teu coração e o meu coração seja despertado para entender tudo aquilo que Deus nos chamou para fazer, que são para dias bons, mas também para dias ruins. Para que o Senhor use a tua vida para ser com pessoas que são hoje difíceis, para aquela pessoa do teu trabalho, e você fala assim, essa pessoa jamais vai se converter, e quem sabe você seja uma porta de Deus para que essa vida seja transformada, amém? Você começa a lembrar de algum parente que está longe dos caminhos do Senhor, e você começa a declarar que eu e minha casa serviremos ao Senhor, e você começa a profetizar a vida onde hoje havia morte, onde hoje não havia solução. O chamado de Deus, ele jamais vai eliminar a necessidade do nosso crescimento e do nosso amadurecimento, amém? Nós precisamos nos sujeitar a Deus, nos sujeitar a uma igreja local e permitir sermos transformados pela presença dEle. Sabe, queridos, quando você vai olhando a vida de Paulo, e eu não tenho tempo de ler todos os textos escritos por Paulo, mas você nota que ele se torna um pastor, não apenas de título, mas um pastor que cuida. Mesmo preso, ele mandava cartas para aqueles filhos na fé, ele encontrou ferramentas. Isso eu estou falando no ano 60, 70 depois de Cristo, onde tudo era mais difícil, onde as cartas demoravam semanas, meses ou até mesmo anos para chegar. Hoje eu e você temos uma carta muito mais fácil de ser usada, que é o nosso celular. Use com sabedoria, use com graça. Lembra de alguém que o Espírito Santo do Senhor comece a te incomodar, e que você possa, ao longo da semana, eu estava orando e Deus me trouxe a tua vida. Você está precisando de uma oração? Seja ousado, seja uma voz de Deus, porque pela fé eu sirvo quem me deu a vida, que foi Jesus, e por isso eu anuncio, e por isso eu agradeço, por isso eu me posiciono nesse lugar. Sabe, queridos, nessa semana nós estudamos nas nossas células Romanos 12, e Paulo, antes de falar sobre o serviço, ele fala, Romanos 12, de 1 a 2, fala assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da sua mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, amém? Eu tenho certeza que você foi extremamente abençoado nessas células que nós tivemos ao longo dessa semana, abordando Romanos 12, e esse lugar que nós entendemos, antes de eu fazer algo para o Senhor, antes de eu querer um título, um cargo, antes de eu subir no altar, eu preciso ter a minha mente e meu coração transformados pelo Senhor. Por quê? Porque é nesse lugar de transformação, é nesse lugar de dedicação, é nesse lugar de submissão, é nesse lugar onde Deus fala com você e comigo, e você começa a mudar os teus pensamentos,
pensamentos, mudar os sentimentos, e você começa a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a tua vida, para a tua família, para o teu futuro. E é esse lugar. Então você vê primeiro Paulo falando sobre essa necessidade, assim como eles tinham passado por esse processo de transformação, de um perseguidor para alguém que agora amava Jesus sobre todas as coisas. Houve uma mudança radical na sua mente, e pode haver uma mudança radical sobre a tua mente, que talvez hoje está longe dos caminhos do Senhor. Pode haver hoje uma mudança radical sobre aquele teu parente, sobre teu filho, sobre teu marido, sobre tua esposa, amém? Então você, nessa semana, aumente a intercessão, aumente o clamor por essas pessoas e comece a declarar: Senhor, assim como um dia o Senhor começou uma obra na minha vida, começa sobre a vida desse meu irmão, começa sobre a vida do meu amigo, amém? Você começa a se comprometer com a obra, você começa a servir pessoas, mesmo que elas não sabem que estão sendo servidas, mas elas começam a sentir um peso da glória do Senhor, amém? Elas começam a sentir que há alguém orando. É muito impressionante quando nós entramos num ambiente onde é regado em oração, amém? Você chegou aqui e havia um ambiente leve, porque havia sido regado em oração ao longo de toda a semana, e nós fomos preparando esse ambiente para que nós pudéssemos ter um encontro com Cristo. E é só depois que eu tenho uma mente transformada, só depois que eu entendo que Deus quer fazer parte da minha agenda. Romanos 12, do 4 ao 6, fala assim: porque assim como um só corpo nós temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se a profecia, que faça segundo a proporção da sua fé. Ele continua falando sobre outros dons. Sabe, um dos maiores erros do cristão é querer ter o dom do outro, é competir com o dom do outro. E eu entendo que se nós somos um só corpo, nós precisamos estar conectados, nós precisamos estar unidos, nós precisamos entender que há um reino inabalável, amém? É um reino de poder, um reino de governo que eu e você fazemos parte. E é esse lugar que antes de eu receber um dom, um talento, um ministério, eu começo a entregar a minha vida para o Senhor, e entendo que o meu chamado é diferente do outro. Eu entendo que o meu chamado o chamado dos nossos irmãos do louvor é outro, o chamado dos irmãos do Kids é outro, o chamado de um líder de célula é outro. Você que é evangelista tem um outro chamado maravilhoso. Você que ajuda nas orações nos hospitais, você tem um chamado especial, amém, queridos? E nós entendemos que tudo isso junto edifica quem? O corpo de Cristo e as pessoas que estão em volta. É tão bom nós chegarmos num lugar onde a pessoa tem um dom de hospitalidade, onde ela faz um chá com bolacha, mas é o melhor chá com bolacha que você vai comer. É diferente de uma pessoa que só compra um pacote qualquer, joga de qualquer jeito na mesa e joga uma caixa. Uma pessoa que tem um dom de hospitalidade, ela vai colocar num lugarzinho bonitinho, ela vai ter uma xícara bonita, ela vai preparar todo aquele ambiente com chá com bolacha. Quer dizer, não é o valor, mas é a dedicação que ela faz. É tão bonito de ver irmãos e irmãs que têm sido levantados por Deus aí nos hospitais e orarem pelas pessoas que estão enfermas. É uma graça de Deus que é derramada naquele lugar de cura, naquele lugar de aflição, e o Senhor ordena a bênção. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu quero te convidar a você pensar e orar sobre uma das músicas que nós temos cantado de um tempo para cá. Há um só Deus, há uma só igreja, há um só Deus, uma fé, um batismo, uma só igreja, o corpo de Cristo. Esse é o som que se levantará, um só Deus soberano e Pai sobre todos. Essa é uma verdade que Deus tem nos ensinado também por meio de canções, de declarar que o reino de Deus é um reino inabalável, que o reino de Deus é um reino que nos mantém firmes. E é por isso o ponto 3 fala assim: Paulo, ele serviu em submissão e cooperação com a igreja. Avançando um pouquinho, vamos lá para Atos 13, do 1 ao 3. Atos 13, do 1 ao 3. E fala assim: então os profetas, os mestres da igreja de Antioquia da Síria, estavam Barnabé e Simeão, chamado Nego, Lúcio de Cirene e Manaém, que
criado como rei de Herodes, Antipas e Saulo. Certo dia, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo diz: separem Barnabé e Saulo para realizar o trabalho pelo qual eu os chamei. O chamado dele foi em Atos 9, nós estamos aqui em Atos 13. Houve amadurecimento, houve submissão, houve bons conselhos. Então, depois de mais jejuns e orações, impuseram as mãos sobre eles e o enviaram para a sua missão. Paulo, ele recebe um chamado extraordinário, mas ele também entende, como um bom soldado romano, que ele não iria avançar se ele não tivesse uma permissão do seu Senhor, de quem estava sobre a vida dele. E essa foi a chave sobre a vida de Paulo, e essa é a chave sobre a tua e sobre a minha vida. Não importa qual seja o teu chamado, não importa qual seja o teu dom, não importa aquilo que Deus já te chamou ou vai te chamar para fazer, amém, queridos? Não faça nada se a igreja não estiver orando, não faça nada se você não for enviado pelo próprio Cristo. Não saia antes de você receber a bênção do Senhor sobre a tua vida e uma liberação para você viver algo extraordinário em Deus, amém, queridos? É esse lugar que nós entendemos, é esse lugar que nós queremos permanecer. Então você vê que tinha um chamado poderoso sobre a vida de Saulo, e a igreja, o que? Ela participou nessa confirmação e também no envio dele. Eles oraram, eles jejuaram, eles impuseram a mão, e por causa disso, Paulo e Barnabé foram um homem que abriu o Evangelho para tantas nações, para tantas igrejas, porque eles andaram debaixo de submissão, debaixo de uma igreja que os apoiava, que estava orando sobre a vida deles. Sabe, queridos, é esse lugar que nós começamos a entender que nós precisamos aprender a esperar o tempo do Senhor, a estação correta e o favor do Senhor sobre a tua vida. Se Deus tem te chamado para ser um missionário, se Deus tem te chamado para fazer alguma coisa fora das quatro paredes do templo, e glória a Deus por isso que nós temos feito isso, e essa é uma das marcas dessa igreja. Espere a confirmação do Senhor, espere a graça do Senhor, espere a liberação, porque é tão bom quando você é enviado para fazer a obra, ao invés de fazer tudo na força do seu braço. Semana passada nós falamos sobre Neemias, ele também recebeu cartas do seu rei, então por isso que algo sobrenatural aconteceu. Paulo, ele foi enviado pela igreja, então você vê algo poderoso sendo acontecendo pela vida dele. Da mesma forma, eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã, espera no Senhor. Lá em 2 Crônicas 20:20 fala assim: na manhã seguinte, vai ser o único texto que não foi escrito por Paulo nessa palavra, né? Na manhã seguinte, levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse: escutem, povo de Judá, moradores de Jerusalém, creiam no Senhor, seu Deus, e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor, e vocês serão bem-sucedidos. Então nós vemos ao longo de toda a palavra que há uma graça que é derramada quando nós estamos nesse lugar chamado igreja, corpo de Cristo, de nós sermos amados, potencializados. Então, para encerrar esse ponto, a grandeza de Paulo, ela não estava apenas na sua capacidade individual, mas estava em esperar o tempo do Senhor, esperar a estação correta do Senhor. Sabe, meus irmãos, de um tempo para cá, de uns meses para cá, Deus tem me dado uma visão que eu já compartilhei com alguns irmãos, de uma videira que foi extremamente podada. E se você já viu, eu já tive a oportunidade de ver, na casa do Elias tem uma, né? Que quando poda, quando tem inverno, ela, meu Deus do céu, que troço feio, né? É um negócio sem graça, grudado em cima dos arames, e eu falo assim, não, matou, né? Certeza que matou, certeza que passou do ponto, e você vê ela totalmente, parece que está morta. Mas quando o fruto é correto, quando a estação é correta, e quando alguém que sabe manejar faz a poda da forma correta, no tempo certo, a consequência são brotos, a consequência depois é um fruto extraordinário. Eu lembro uma vez que eu fui ministrar um casamento num restaurante, ele tinha uma parreira bem na entrada do restaurante, e eu estava olhando para aquela parreira, ele estava cheio de uvas, e ela falou assim, ela virou para mim e falou assim, sabe, pastor, faz 5 anos, acho que ela tinha aquele restaurante, falou assim, 5 anos atrás, quando eu comprei essa casa, tinha essa parreira, eu fiquei com dó de podar. Eu fiquei com dó porque eu achei que ela estava tão bonita, estava tão verdinha,
E qual foi a consequência? Quando chegou a estação certa, não tinha nenhum broto, não tinha nenhuma folha nova e não tinha nenhum fruto. Sabe, meus irmãos, de tempos em tempos o Senhor vai ter que podar a tua vida, a minha vida e a vida da igreja. Mas quando é feito no tempo certo, quando é feito pelas mãos certas, quando é feito na estação correta, a consequência será brotos e frutos. Paulo, ele passou por momentos de poda, Paulo passou por momentos violentos contra ele, mas em nenhum momento ele decidiu recuar, porque ele sabia que ele estava sendo cuidado pelo bom pastor. E esse lugar que eu quero te convidar a você estar, permanecer e se inspirar também pela vida de Paulo. Sabe, quando vier a poda, quando vier os momentos de aflição, quando vierem as tempestades sobre a tua vida, comece a se lembrar quem é Deus, quem é o Deus que te chamou das trevas para a preciosa luz, quem é o Deus que um dia você teve um encontro marcante e a tua vida nunca mais foi a mesma. Quem é esse Deus que te amou tanto assim, que enviou seu único filho para morrer na cruz pelos teus pecados e pelos meus pecados? Que Deus é esse? Que cuida de nós nas nossas particularidades e nos aduba no tempo certo, nos poda no tempo certo e nos faz frutificar também no tempo certo. Quem serve verdadeiramente a Cristo, ele não precisa ser o centro, porque ele entende que o centro pertence a Jesus e somente a Jesus. E a quarta e última verdade dessa noite, Paulo ele perseverou porque ele pertencia a Cristo. Eu e você só iremos permanecer se nós nos lembrarmos todos os dias quem eu pertenço, que é a Cristo. O chamado de Paulo foi lá em Atos 9 e mais para frente em Atos 27, você vê Paulo em meio, ele não estava no meio de um resort, ele não estava tomando sei lá qual que era a bebida da época lá em Damasco, ele estava no meio de uma tempestade que estava açoitando o barco e logo depois aconteceria um naufrágio. Então Atos 27, do 23 ao 25 fala assim: porque nessa mesma noite o anjo do Deus a quem eu pertenço e quem eu sirvo esteve comigo dizendo: Paulo, não tenha medo, eu preciso que você compareça diante de César, e eis que Deus, por sua graça, que lhe deu todos a navegarem com você. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus, e que tudo vai acontecer conforme foi dito. Então Paulo, antes dele falar o que ele podia fazer, antes de Paulo falar que o anjo falou com ele, antes de falar sobre o naufrágio, ele fala o quê? O Deus a quem eu pertenço e é o Deus que eu sirvo. Que ao longo dessa semana você possa declarar: o Deus que eu pertenço, o Deus que eu sirvo falou comigo, o Deus a quem eu pertenço, o Deus a quem eu sigo me prepara para a batalha, o Deus a quem eu sirvo, o Deus a quem eu pertenço me protege no meio das tempestades e me faz dizer: não tenha medo, tenha ânimo, tenha coragem, você vai concluir a obra que Deus te chamou para fazer. Amém? Você pode dar uma linda salva de palmas a Jesus e falar assim: eu creio nessa promessa, eu creio nessa promessa. E Paulo, ele vai falando, e ao longo, e eu não tenho tempo de ficar falando vários textos que eu gostaria, mas você vê Paulo encerrando a sua vida. O pessoal do louvor já pode vir. Ele nos motiva a olhar somente para Cristo. Você vê que as declarações de Paulo não eram de pessoas que não sofreram, mas de uma pessoa que escolheu continuar. Você nota que as declarações de Paulo não é que ele não estava aflito. Sim, ele estava aflito, mas ele se permitiu não desistir. Paulo enfrentou muitas oposições, mas ele escolheu guardar a fé. E 2 Timóteo 4, do 7 ao 8, ele fala assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora que está me guardada a coroa da justiça, que o Senhor, o reto juiz, me fará ver naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amaram a sua vinda. Então Paulo começa a declarar que Jesus veio, mas ele também aponta para que um dia Jesus voltará, e é esse lugar que eu e você precisamos entender qual é o aplauso que vale a pena, se é o aplauso das coisas dessa terra, das pessoas dessa terra, ou o aplauso celestial no dia quando o Senhor tiver e você chegar no céu, se apresentar fiel, ele fala assim: entra no gozo
glorioso do teu Senhor, servo amado, servo fiel, que essa seja a maior recompensa que eu e você possamos ter um dia. Amém, igreja? É esse o lugar que eu não apenas escolho começar bem, mas eu sou inspirado por homens e mulheres de fé a encerrar bem, a concluir bem. Mesmo que você esteja talvez cansado de servir, mesmo que você esteja passando por um problema difícil na sua vida, eu quero te animar nessa noite, eu quero ser voz de Deus sobre a tua vida nessa noite e falar: não desista de caminhar no Senhor, não desista de confiar em Jesus, não desista, de você permanecer nesse lugar, porque nós servimos, porque nós pertencemos a Cristo. Repete comigo: eu sirvo porque eu pertenço a Cristo. Põe aquele banner final para mim, por favor, Leandro. Eu quero resumir essa palavra. Pela fé eu sirvo aquele que me deu a vida, porque nós não queremos apenas começar bem, nós queremos permanecer fiéis até o fim. Nós não queremos apenas ocupar um lugar, mas nós queremos assumir a responsabilidade. Muitas vezes nós queremos apenas um lugar de destaque, mas o Senhor chama você e a mim para assumirmos responsabilidades, para que o reino de Deus avance, para que o inferno seja saqueado, para que mais vidas amem a presença do Senhor, amém? E é assumir uma responsabilidade. Então eu não sirvo para ser visto, nós queremos servir, porque nós fomos alcançados por Cristo. Se coloque em pé no teu lugar. Quero orar com você sobre essa verdade. Queria te convidar a você colocar a mão sobre o teu coração nessa noite. E começa a pedir: Senhor, quem eu sou? Quem o Senhor me chamou para ser? Talvez você está perdido, talvez você está sem direção, talvez você nesse momento não sabe exatamente o teu propósito aqui nessa terra, talvez você acha que a tua vida é apenas seguir um fluxo de acordar, passar o dia, dormir, acordar, passar um dia. Não, há um propósito maior. Paulo nos encoraja a olhar para Cristo, e nessa noite eu quero te encorajar a você olhar para Cristo, para você começar a declarar: eu fui um dia salvo, para que eu possa também salvar. Um dia eu fui amado, para que eu também possa amar. Um dia eu fui servido, para que eu também possa servir. Um dia eu fui perdoado, então hoje eu posso perdoar. Esse é o reino de Deus, é um reino inabalável, porque é construído debaixo de fundamentos inabaláveis, que é somente a Escritura e a Palavra de Deus. Jesus, nessa noite nós queremos entregar os nossos corações a Ti. O Senhor sabe que os nossos corações são tão enganosos. O Senhor sabe que os nossos corações querem tanto o aplauso desse mundo. O Senhor sabe que os nossos corações muitas vezes nos levam a lugares tão longe de Ti. Assim como Paulo, um dia ele estava andando em um caminho que ele achava que era correto e justo, e o Senhor encontrou. Senhor, encontre os nossos corações. Encontre os corações das famílias de Rolândia. Encontre, Senhor, homens e mulheres que vão amar a Tua presença, Jesus, e permitir ser transformados por Ti. Que vidas sejam levantadas nessa noite, Jesus, para não apenas participar de um culto, participar de uma comunhão de fé, mas que sejam incomodados pelo Teu Espírito Santo, para serem curados, para curar e se levantar como colunas nessa casa, para que mais vidas sejam amadas, para que mais vidas sejam pastoreadas, que mais famílias ouçam falar de um Deus relacional, que tem um propósito maravilhoso para cada uma dessas vidas. Jesus, nessa noite, entregamos o nosso coração a Ti e pedimos, assim como um dia o Senhor teve um encontro marcante com Paulo, marca-nos, Senhor, marca-nos com a Tua verdade, marca-nos com a Tua presença, marca-nos, ó Pai, com o Teu Espírito Santo, Senhor. O Senhor tem nos chamado nesse ano a viver debaixo da luz da Tua presença. Então ilumina os nossos passos, ilumina os nossos caminhos, ilumina, ó Pai, todo lugar que está escuro, todo lugar de pecado, Senhor. Ilumina, Senhor, para que haja cura, para que haja renovo, para que nós sejamos reposicionados a amar apenas a Jesus, que é o único caminho, a única verdade e a única vida. Que nós possamos declarar que ninguém veio ao Pai senão por Ti. Que ao longo dessa semana, Jesus, abençoa, Senhor, guarda, marca-os com a Tua presença.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.